Olá, vamos dar início então a mais uma aula, mais um estudo sobre educação especial, retomando a leitura de um texto muito importante sobre as diretrizes da Política Nacional de Educação, da educação especial, na perspectiva de uma educação inclusiva. Um texto bem bacana que mostra bastante tópicos importantes sobre as diretrizes mesmo da educação inclusiva, né? Então, esse texto começa dizendo assim, que o atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula, em uma sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento contempla ou suplementa formação dos alunos, com vistas à autonomia, à independência na escola e fora dela. Do nascimento aos 3 anos, o atendimento educacional especializado é feito através de serviços de intervenção precoce que obtivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os servidores da saúde e assistência social. Na educação básica, o atendimento educacional especializado é ofertado obrigatoriamente nos sistemas de ensino e deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou em centro especializado que realize esse serviço educacional. Devido à diferença linguística, na medida do possível, o aluno surdo deve estar entre os outros pares surdos, em turmas comuns, na escola regular. Cabe, então, aos sistemas de ensino disponibilizar as funções de instrutor, tradutor, intérprete de Libras e guia de intérprete, bem como o monitor, ao cuidar os alunos com necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar. Cabe transcrever o texto da Declaração da Salamanca. As necessidades educativas especiais incorporam os princípios já aprovados por uma pedagogia equilibrada que beneficia a todas as crianças. Parte do princípio de que todas as diferenças humanas são normais e de que a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez de cada criança se adaptar ao suposto princípio quanto ao ritmo, a natureza do processo educativo. A Constituição Federal garante a todos o direito à educação e o acesso à escola. De acordo com o documento, o acesso a pessoas com deficiências às classes e escolas comuns na rede regular de ensino se demonstrará não só a viabilidade, mas também os benefícios de se receber na mesma sala de aula e a todas as crianças. Então, é um dever da escola receber essas crianças bem, para se sentirem acolhidas, seguras, educadas de todas as formas, com respeito, com dignidade que elas merecem, tanto quanto as outras, E agora a gente vai ver um pequeno vídeo que mostra, assim, um pouco da inclusão entre crianças, entre sociedade, entre pessoas neste universo.
Retomando então após esse vídeo lindo, né? A nossa leitura ali. Quanto a preferencialmente do artigo 208 da Constituição Federal, o atendimento educacional especializado deve estar disponível em todos os níveis do ensino, de preferência na rede regular, pois é o ambiente escolar mais adequado para se garantir o relacionamento dos alunos com seus pares da mesma idade cronológica e para a estimulação de todo tipo de interação que possa beneficiar seu desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo. Então, de acordo com Maria Luísa Ribeiro, o termo preferencialmente deu margem a encaminhamentos errôneos, permitindo a exclusão. Salienta que os sistemas de ensino, não estando preparados para acolher todos, acabarão realmente excluindo os casos que, por sua complexidade, não têm, no momento, condições de atender, eximindo-se a escola e os professores do trabalho de pesquisa e de solução mais apropriadas. Segundo a LDB, ainda diz que o atendimento educacional especializado e não educação especial, não se justificam a manutenção de um ensino especial apartado. Na Constituição, conta que educação é aquela que visa o pleno desenvolvimento humano e o seu preparo para exercício da cidadania, no artigo 205. Qualquer restrição ao acesso a um ambiente marcado pela diversidade, que reflita a sociedade como ela é, como forma afetiva de preparar a pessoa para a cidadania, seria uma diferenciação ou preferência, que estaria limitando em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas. Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas, e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Portanto, integração, movimento na qual é o portador de deficiência quem tem que se adaptar à sociedade, e não necessariamente a sociedade é que deve criar condições para evitar a inclusão. Este movimento de integração é a contraposição do atual movimento mundial da inclusão. Portanto, o acesso ou encaminhamento a eles só pode ser dado por opção dos titulares do direito à educação, ou seja, da própria pessoa com deficiência, dos seus pais ou responsáveis, jamais por imposição da rede ou da escola dita regular. Os órgãos responsáveis emitem diretrizes para a educação básica. O acesso e a permanência a todas as séries do ensino fundamental obrigatório deve ser incondicionalmente gratuito a todos. Os serviços de apoio especializado não caracterizam e não podem substituir as funções do professor responsável
pela sala de aula da escola regular, que tem os alunos com deficiência incluídos. O encaminhamento de alunos com necessidades especiais a serviços complementares ou atendimento clínico especializado deve contar com a concordância expressa dos pais. As creches e congêneres devem oferecer cuidados diários que favoreçam sua estimulação precoce, sem prejuízo dos atendimentos clínicos individualizados, que, se não forem oferecidos no mesmo ambiente, devem ser realizados convênios para facilitação do atendimento à criança. Todos os cursos de preparação de professores devem ser ministrados com a adoção de práticas adequadas a dar-lhes consciência e a formação necessária para que recebam em suas salas de aulas alunos com e sem necessidades especiais. Orientações pedagógicas, vamos dar exemplo então. Uma pessoa tetraplégica que precisa de um computador para acompanhar as aulas, este instrumento deve ser garantido, pelo menos para ela, se não for possível para os outros alunos. As normas, quando falam em sempre que possível, desde que capazes de se adaptar, só podem estar então se referindo a pessoas com severos comprometimentos de sua saúde. Pessoas em estado de vida vegetativa, sem quaisquer condições de interação com o meio externo, que não são sequer público das chamadas escolas especiais. Caso ocorra então uma melhora, essas pessoas deverão frequentar escolas comuns da rede regular. Lá, elas vão ter a oportunidade de se desenvolver melhor no aspecto social, e quanto aos seus conteúdos, vão ter chances de aprender aquilo que lhes for totalmente favorável. Uma educação inclusiva prevê que os ambientes, inclusive o educacional, estejam devidamente preparados para receber todas as pessoas. Portanto, um estabelecimento de educação infantil dispor de profissionais devidamente orientados e recomenda-se convênios se o estabelecimento não dispuser de profissionais devidamente orientados. Não poderá justificar com esse fato o não atendimento da criança, pois ainda assim é obrigado a atendê-la, devendo providenciar pessoal para esse fim. Caso exista um aluno com deficiência auditiva ou um surdo matriculado numa escola de ensino regular, ainda que particular, esta deve promover as adequações necessárias às suas necessidades expensas e contar com os serviços de um intérprete de língua de sinais e de outros profissionais, como fonoaudiólogos, por exemplo. Assim como o pessoal voluntário ou pertencente a entidades especializadas, conveniadas com as redes de ensino regular. Se for uma escola pública, é preciso, então, solicitar material e pessoal às secretarias de educação municipal e estaduais, as quais terão de providenciá-las com urgência. Estes custos devem ser computados nos custos gerais da instituição de ensino, pois se ela está obrigada a oferecer a estrutura adequada a todos os seus alunos, a referida estrutura deve complementar todas as eficiências. Isto inclui as instituições de ensino superior, para as quais existe até a portaria do MEC de número 1679/99, trazendo esclarecimentos. Ainda para a surdez e a deficiência auditiva, além do intérprete, a escola deve providenciar para a criança que ainda não saiba e cujos pais tenham optado
pelo uso de Libras, um instrutor de Libras, de preferência surdo. Quanto à deficiência física, toda escola deve eliminar suas barreiras arquitetônicas. Em caso de deficiência visual, após matriculado, o aluno deve requerer à escola o material didático necessário, além do aprendizado do código Braille, de noções sobre a mobilidade e locomoção, atividades de sua vida diária. Deve também conhecer e aprender a utilizar ferramentas da comunicação, que por sintetizadores de voz possibilitam aos cegos escrever e ler via computadores. Para que as escolas possam acolher a diversidade do alunado, elas precisam ser revistas inteiramente e mudar suas práticas usuais, marcadas pelo conservadorismo, excludentes e inadequadas. A avaliação da aprendizagem e das demais retrógradas e ineficientes precisa ser urgentemente redefinida e mudada. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reforça os princípios exclusivos de transformação dos ambientes de vida das pessoas em geral, inclusive o educacional. Quando se deseja conhecer os motivos do sucesso ou do fracasso na aprendizagem de conteúdos escolares, é preciso analisar igualmente o ensino pela qual foram ministrados. Os alunos com deficiência mental são naturalmente absorvidos em escolas que já trabalham a partir dessas novas maneiras de atuar pedagogicamente. Espera-se que a escola, ao abrir as portas para tais alunos, informe-se, oriente-se com profissionais, principalmente da área da saúde, sobre as especificidades e instrumentos adequados para lhe proporcione o maior aprendizado possível, tanto acadêmico quanto social. As escolas que não estão atendendo alunos com deficiência em suas turmas de ensino regular se justificam, na maioria das vezes, pelo despreparo dos seus professores para esse fim. Então, existe também as que não acreditam nos benefícios
que esses alunos poderão tirar da nova situação, especialmente os casos mais graves, pois não teriam condições de acompanhar os avanços dos demais colegas e seriam ainda mais marginalizados e discriminados do que nas classes e escolas especiais. Muda então a escola ou mudam seus alunos. Para se ajustarem às suas velhas exigências, ensino especializado em todas as crianças ou ensino especial para deficientes, professores que se aperfeiçoam para exercer suas funções, atendendo às peculiaridades de todos os alunos. Os professores especializados para ensinar aos que não aprendem e aos que não sabem ensinar. Temos de agir urgentemente. Primeiro, colocando a aprendizagem como o eixo das escolas, porque escola feita para fazer com que todos os alunos aprendam. Garantindo tempo para que todos possam aprender o que for possível, de acordo com o perfil de cada um, reprovando a repetência. Abrindo espaço para que a compreensão, o diálogo, a solidariedade, a criatividade, o espírito crítico sejam exercitados nas escolas por professores, administradores, funcionários e alunos, pois são habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania. 4. Estimulando, formando continuamente e valorizando o professor, que é um responsável pela tarefa fundamental da escola, a aprendizagem de seus alunos e dos alunos. 5. Elaborando planos de cargos e aumentando seus salários, realizando concursos públicos de ingresso, acesso à remoção dos professores. Enquanto os professores do ensino escolar, especialmente os do nível fundamental, persistirem em propor trabalhos coletivos, que nada mais são do que atividades individuais realizadas ao mesmo tempo pela turma. Ensinar com ênfase nos conteúdos programáticos da série. Adotar o livro didático como ferramenta exclusiva de orientação dos programas de ensino. Servir-se da folha mimeógrafa ou xerocada para que todos os alunos as preencham ao mesmo tempo, respondendo as mesmas perguntas com as mesmas respostas. Propor projetos de trabalho totalmente desvinculados das experiências e do interesse dos alunos, que só serve para demonstrar pseudo-adesão do professor às inovações. Organizar de modo fragmentado o emprego do tempo do dia letivo para apresentar conteúdo estanque desta ou daquela disciplina e outros expedientes de rotinas de sala de aula. Considerar, então, a prova final como decisiva na avaliação do rendimento escolar do aluno. Não teremos condições de ensinar a turma toda, reconhecendo e valorizando as diferenças de cada um e da escola. Pela nossa legislação, é crime recusar a matrícula e também é crime fazer cessar a matrícula já existente, segundo a Lei 7.853/89. Se o aluno com deficiência não chegar a aprender exatamente tudo o que comumente os demais alunos aprendem, ele tem direito de ser avaliado por aquilo que conseguiu desenvolver e de chegar ao término do ensino fundamental, que é básico e obrigatório. No ensino médio, ele poderá optar por cursos para jovens e adultos, que ainda retomem conteúdos de alfabetização
se assim necessário. O fato de educandos com e sem deficiência passarem a frequentar a mesma turma escolar em nada mesmo prejudica a qualidade do ensino. O que é mais importante, uma escola assim pautada e que permita essa convivência, essa consciência da diversidade, possibilitará um preparo para a cidadania e um desenvolvimento humano muito maior para todos. Todos os professores que se preocupam em fazer um bom trabalho, com base em sua experiência, são capazes de utilizá-la como forma de transformar o seu ambiente para receber a todas as crianças e adolescentes, bastando que volte seu olhar para o novo. Espera-se que vocês, professores, também acreditem nisso, não sem a consciência das dificuldades que existem, e não são pequenas. O caminho é através da busca de informações e do exercício da cidadania, através da cobrança dos instrumentos necessários que devem ser fornecidos pelos dirigentes e responsáveis pelas redes públicas e privadas de ensino. Como se vê, o movimento de inclusão implica a responsabilização da escola e da sociedade em acolher de forma adequada a diversidade humana. Porém, a escola regular, com os recursos que dispõe, não tem condições de dar uma resposta adequada. Ribeiro, 2003, página 47, 48. A determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação também atingiu os serviços de educação especial já implantados no país, com o temor de que o que já foi construído seja inutilizado. E a escola regular, que, como já se disse, não se encontra totalmente preparada para a nova tarefa que lhe se impõe. Tais reações de confusão e resistência justificam-se diante das medidas e mudanças que não ocorrem sem um grande esforço de conscientização e tempo de amadurecimento. Não se trata de eliminar os serviços especiais, mas de transferir para a sociedade a responsabilidade de buscar e garantir o direito que o trabalho de educação especial sempre tentou provar.
Todos têm suas necessidades e capacidades. Ribeiro, 2003, página 48. A colocação em prática do projeto de inclusão passa por uma mudança, não apenas com a concepção da função do profissional da educação, mas com a revisão e adaptação da metodologia e formas de avaliação, mas também da sociedade como um todo. Dos pais, que devem compreender as vantagens de uma educação inclusiva e ter um filho ou aluno típico, convivendo com os seus alunos com necessidades especiais e heterogeneidade que reflete a diversidade da nossa sociedade. Como destaca Maria Luísa Ribeiro, 2003, página 50, Sprovieri, assim, a educação nunca deixará de ser especial. Pelo contrário, ela o será para todos. E o mundo também será especial, quando olhar com dignidade e respeito para a especificidade de cada um. Isso então significa que a inclusão dos alunos com necessidades especiais não representa apenas uma benesse para essas, mas pode representar vantagens para toda a comunidade escolar, com a formação de alunos que aprendam a conviver com respeitar a diversidade, minimizando desta forma os diversos preconceitos existentes em nossa sociedade. Os desafios, então, para uma inclusão escolar. A noção de inclusão tem relação com a diversidade do mundo escolar, na qual não há mais lugar para segregações ou exclusões. Para que a escola seja de fato para todos, a classe homogênea terá que ceder lugar à classe heterogênea e necessitará de 3 eixos fundamentais: transformações curriculares, metodológicas e organizativas. Rodrigues, 2003, página 15. A presença de alunos com necessidades especiais obrigará o professor a adaptações substanciais significativas ao desenvolvimento de competências específicas para os professores do ensino regular, o que não vem sendo implementado. As dificuldades vão desde a identificação destas chamadas necessidades especiais até o conhecimento de técnicas, adaptações curriculares e de avaliação, bem como necessidade de aprofundamento das relações da escola com a família, tanto dos alunos com necessidades especiais como dos demais. Atualmente, as atitudes positivas de alguns professores têm sido determinantes para a integração escolar de um aluno, determinando, de certa forma, a aceitação ou não dos colegas e de comunidade escolar como um todo. Com tudo isso, e como tudo isso não é suficiente para a consecução do projeto de integração escolar, mostra-se então necessária uma formação adequada do professor, a possibilidade de construir turmas mais reduzidas, ou seja, com as transformações que vão desde os recursos materiais até os recursos didáticos. Palhares e Marins partem do pressuposto compromisso dos professores que envolverem no processo de aprendizagem de seus alunos com necessidades especiais, independentemente destes alunos receberem um atendimento técnico especializado em salas de recursos. Para as autoras, as leis não são claras. O Plano Nacional de Educação
não responsabiliza o Estado pela efetivação, pois não prevê ações concretas de financiamento para que ocorram mudanças significativas no atendimento a pessoas com necessidades especiais. Há falta de clareza quanto à responsabilidade pela efetivação e as identidades encontradas para concretizar o acesso de PNNs ao ensino regular, ampliadas pela falta de informações aos escolares, familiares, inclusive os educadores. Acrescenta a isso a frequente precariedade da estrutura física e dos materiais de ensino presentes nas escolas públicas brasileiras. Também se questionada a qualidade de ensino para os alunos, considerando as questões financeiras, condições de trabalho do professor, recursos educacionais especiais, bem como acompanhamento e avaliação de intervenção de políticas públicas. A autora salienta que a melhoria da qualidade do ensino depende dos sistemas de ensino e da vontade política de seus gestores. Há escassez de leitura científica de pesquisas avaliativas e propositivas sobre as condições de incluir os PNNs no ambiente escolar, necessidade de reestruturar a organização de serviço e direcionar a formação de professores para uma política pública e política de educação inclusiva que equipare as oportunidades para todos os alunos. Escassez de interações fundamentais entre educadores e os pais de educandos com necessidades especiais. Então, para salientar aqui que a fonte deste texto foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um texto muito bem explicado, bem detalhado, que mostra a importância da inclusão e da educação especial de inclusão. Retomando nossos estudos, a nossa leitura, vamos ler um trecho aqui de um texto. Aí depois eu falo o nome do autor do livro. Educação Especial e Acesso Escolar. 6 décadas após o prelúdio de uma visão de educação inclusiva, Brasil, 1961. Indaga-se até que ponto a inclusão vem sendo operacionalizada no Brasil. Uma das formas de monitorá-la no contexto escolar se dá em termos de números de matrícula. Segundo a linha de base e o primeiro relatório de monitoramento das metas do PNE, e em 2010, o percentual de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequentavam a escola estava no patamar de 80,0% e 77,0% dos jovens nesta faixa etária com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação estavam em classes comuns da educação básica, valor que passou para 88,4% em 2015. Brasil, INEP 2015 e 2016. Essa é a fonte. De forma complementar a esses dados, os resultados apresentados nesta sessão revelam as condições de acesso escolar da população com deficiência, pessoas que não conseguem de modo algum ou têm grande dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possuem
alguma deficiência intelectual permanente que limita suas atividades habituais. Como não há informações sobre essa população no PNAD anual, o censo demográfico se torna imprescindível como fonte de dados. Para facilitar a compreensão do leitor, optou-se por ordenar os indicadores por faixa etária, partindo do início da vida escolar até os 17 anos de idade. O acesso das crianças de 0 a 5 anos de idade na educação infantil, preconizado pela método primeiro do PNE, refere-se à universalização da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e à ampliação do acesso à educação infantil em creches para crianças de até 3 anos de idade. A análise de tais parâmetros aponta que o Brasil, 2.575.954, ou seja, 25,2% das crianças entre 0 e 3 anos de idade com algum tipo de deficiência frequentam escola ou creche. Enquanto 2.505.942, ou seja, 23,5% de crianças sem deficiência tinham acesso escolar. A desagregação dos dados por categorias de deficiência revela que o percentual de crianças de 0 a 3 anos de idade com deficiências ou incapazes de ouvir ou enxergar nas escolas era superior ao percentual referente às crianças sem deficiências. Neste contexto, é possível que o número superior de crianças com deficiência na escola seja uma consequência da detecção ou do precoce do comprometimento físico, segundo a lógica de que a dificuldade na execução de algumas atividades seria detectada com maior facilidade no ambiente escolar. Era contrapartida à existência de determinada deficiência que poderia ser desconhecida pelos familiares da criança que não frequentam a escola. Este fator poderia estar ainda associado à baixa renda, que é um dos determinantes para o acesso à escola. Brasil, INEP 2015. O que também atrasaria a detecção de tais deficiências. A maior discrepância nos percentuais de acesso à escola foi verificada entre crianças de 0 a 5 anos de idade, que possuem deficiência intelectual, 13,2%, e as que não possuem, 59,3%, uma diferença de 46,1%. Em 2010, 79,0% das crianças entre 4 e 5 anos de idade com algum tipo de deficiência tinha acesso à escola ou creche, enquanto para aquelas sem deficiência nessa faixa etária, este valor era de 80,1%, segundo a capacidade de ouvir e enxergar. As diferenças entre as crianças incapazes e as que não apresentavam dificuldades eram de 8,9% e 5,5%, respectivamente. A desagregação por categorias de deficiência revela desproporções consideráveis entre as crianças sem deficiências e aquelas com grandes dificuldades permanentes de caminhar ou subir degraus de locomoção. O mesmo ocorre ao comparar as crianças não deficientes com as que possuem deficiência intelectual.
sendo a locomoção a diferença de acesso à escola entre as crianças incapazes e as que não apresentam dificuldade era de 33,6%, enquanto para essa categoria de capacidade intelectual, este valor foi de 21,5%. Nota-se também que o acesso à escola já é afetado quanto as crianças apresentam alguma ou grande dificuldade permanente na categoria de locomoção. Em relação à universalização do acesso ao ensino fundamental, tratada na meta 2 do PNE, o foco na população com deficiência aponta que em 2010 a diferença percentual de matrículas de pessoas entre 6 e 14 anos de idade no ensino fundamental era de 7,7% entre os grupos não extremos opostos gráficos. Tanto na categoria capacidade de ouvir, quanto na capacidade de enxergar, no mesmo ano, do total de 54.631 pessoas que se declararam incapazes de caminhar ou subir degraus, 56,5%, ou seja, 38.865, frequentavam a escola, ao passo que 96,8%, sejando 27.996 daquelas sem tal dificuldade tinham acesso ao ensino. Ao incluir na análise a população com grande dificuldade permanente de caminhar ou subir degraus, 80,2%, um total de 34.995 pessoas com comprometimento na categoria de mobilidade se encontrava fora da escola. Há também disparidade em relação à capacidade intelectual, uma vez que 76,8% das pessoas com deficiência tinham acesso à escola, enquanto 96,9% das que não possuíam frequentavam o ambiente escolar. O apanhado dos dados anteriores leva a constatar que a população com deficiência se encontra ainda distante das metas da universalização. Nota-se números discretamente inferiores de acesso escolar às faixas etárias de 4, 5, 6 a 14, 15 a 17 anos, para pessoas com alterações visuais ou auditivas, comparada às não deficientes. Os alunos com deficiência intelectual, com grande dificuldade ou incapazes de caminhar ou subir degraus, encontram-se consideravelmente distante de atingir acesso pleno à educação básica, levando em conta a população incapaz na categoria mobilidade. As diferenças percentuais no acesso à escola em relação aos estudantes que não apresentam dificuldade situa-se em torno de 30%, de 4 a 5 anos de idade, 40% de 6 a 14 anos de idade e, novamente, os mesmos 30% dos 15 aos 17 anos de idade. Quanto aos alunos com deficiência intelectual, a diferença percentual em comparação aos estudantes que não possuem situa-se em torno de 20% para essas idades investigadas. Com a deficiência intelectual, por vezes se relaciona o comprometimento motor, Mansur-Marcon 2006. É possível que os dados obtidos para esses grupos se sobreponham em certo grau. Nesses casos, os desafios para garantir a escolarização somem. O acesso
escola, mensurado pelos indicadores anteriores, não é suficiente para averiguar a efetiva escolarização. Portanto, o monitoramento da educação especial no contexto escolar, em termos de acesso, é válido. No entanto, são necessárias análises adicionais. A avaliação de aspectos diversificados traduzirá, ao menos em parte, o atingimento de estratégias fundamentais para o sucesso do sistema implementado. Entre elas, os investimentos na formação de educadores e no aprimoramento das práticas pedagógicas para o público-alvo da educação especial. A educação especial. Então, um texto ali do PNE, o PNE da autora Louise, bastante informativo, né? O nome do título é PNE em Movimento, Educação Especial no contexto do Plano Nacional de Educação, de Louise Moraes. PNE em Movimento, a Educação Especial no contexto do Plano Nacional de Educação, de Louise Moraes. Com isso, finalizamos o nosso vídeo. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula, até o próximo vídeo para os nossos estudos.